mais humana. Doutor Alexandre, eu acho que talvez eu não tenha feito a pergunta correta. Eu realmente talvez tenha me perdido, mas o que eu quis dizer, saber para o senhor explicar, é que o pai tem um filho masculino e ele acaba aceitando. E a filha feminina, ele continua travando. Entendi. Entendeu? Desculpa de eu ter feito... Não, mas acho que foi bom também para a gente questionar, dialogar. Entendeu? Porque o universo... Entendi. Mas eu acho que está associado a isso. O próprio pai, Maria Neves, é interessante. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, vamos pegar essa tua pergunta, esse teu questionamento. Interessante a gente observar como o próprio filho machista, ele é educado por quem? Por uma mãe. Por uma mãe. Então, o pai e a mãe são os primeiros agentes formadores do próprio machismo, não é isso? Não é isso? É verdade. Quer dizer, como esse aprendizado do menino ser machão, ou ele ter uma postura mais autoritária, ou ele ter mais direitos, já é aprendido, como você perguntou, no próprio ambiente familiar. Quer dizer, no próprio ambiente familiar, ele percebe que a ele é permitido determinadas coisas em detrimento da sua irmã, não é? Pois é, e essa mulher, doutor, né? Doutor, não, né? Alexandre Ribeiro. Essa mulher que é reprimida, doutor, essa mulher que é, digamos, capada de pensamentos e de atos, o que o senhor diria que ela, no intrínseco do âmago dela, ela sente? Eu acho que a mulher, ela carrega dentro de si, como o homem carrega dentro de si, um potencial muito grande de criatividade, de possibilidade intelectual, de sentimentos, etc. E qualquer ser humano que seja impedido, não é, de manifestar o seu potencial, você que se cria para esse ser humano uma camisa de força, é claro que isso vai produzir o quê? Sofrimento, dor, angústia, frustração, amargor. Né? Porque o ser humano, ele nasceu, como o próprio texto evangélico diz, o ser humano precisa de vida, e vida em abundância. Nós precisamos manifestar os nossos talentos. Né? Quando você é obrigado a reprimir os seus talentos, seja porque pela sua condição sexual, seja por uma questão de raça, seja por um credo religioso, seja por uma escolha política, sempre que o ser humano é obrigado a sufocar a sua alma, o seu potencial, é uma situação extremamente dolorosa e angustiante. E sobre a liberdade feminina, que hoje até também pode ter duplo sexo? Eu acho que a mulher, ela avançou muito, como nós falamos há pouco, claro, na liberdade de expressão, na possibilidade de ir para o mercado de trabalho, na possibilidade de se manifestar intelectualmente, politicamente. Né? Então, acho que houve um avanço muito grande nesse sentido. Sim, houve o avanço, doutor. Mas a pergunta fica assim, quando ela sai para o trabalho, ela é a mãe, ela é o pai, né, de uma determinada família, ela criou aquela família, e em se tratando do universo feminino, onde que está, em que colocação ela fica quando ela não é por ela mesma valorizada? Isso é verdade o que você fala, Maria Neves, porque quando a mulher já experimenta na tenra idade, na infância, a discriminação no próprio ambiente familiar, né, que valoriza mais
o filho homem, que o filho homem tem mais direitos, mais possibilidades, de uma forma arbitrária, em detrimento da mulher, você vai criando na mulher um comprometimento na sua autoestima, na sua autovalorização. Por isso que a mulher, apesar de passar toda essa limitação, e quando ela se impõe, e ela, como você, publica livros, faz o seu programa, procura questionar, crescer intelectualmente, a mulher precisa ter uma persistência muito grande, uma luta muito grande. E essa luta não é só com o meio externo, não é só lá fora, com o preconceito social lá fora. A própria mulher, muitas vezes, ela incorpora esse preconceito dentro dela mesma. E a luta interna também sobressai de uma maneira que deixa ela travada para outras coisas. Claro. Por isso que o preconceito social, seja ele qual for, ele é algo que gera muita limitação, não é só porque está lá fora, é porque nós acabamos incorporando esse preconceito dentro de nós. É verdade. Então eu acabo achando, depois que eu incorporei o preconceito, que certas coisas não são para mim, que eu não tenho certos direitos na vida, né? Então mudar essa cabeça, por isso que a revolução, a verdadeira revolução, ela nasce no interior do homem. Ela não é só um decreto, lei. Claro que é importante nós produzirmos leis mais democráticas para o homem, para a mulher, o respeito às diferenças raciais, religiosas, políticas, tudo isso é muito importante a sociedade produzir. Mas precisa haver uma revolução no coração desse homem, né? Porque muitas vezes as limitações, elas já estão dentro de nós. A própria mulher, às vezes, acha que certas coisas ela não é merecedora, que ela não é capaz, porque aquilo foi incutido dentro de um processo de uma educação machista. Esse processo da educação machista seria, a mulher, quando ela já vem com isso, seria genético? Eu creio que não é que é genético eu me sentir inferior ou menor, mas é um próprio processo social, cultural, que desde pequena vai sendo incutido isso dentro dela. Por exemplo, você tem uma série de crenças culturais que afetam muito a mulher, né? Isso não é para você. Mulher não pode sentar assim, isso. Mulher não pode. Teu irmão pode, porque ele é homem. Onde já se viu? O que é papapá? E ela vê mesmo a própria subjugação da mãe, já é um exemplo para ela de como ela deve se portar perante a sociedade. Perante a sociedade. Eu me lembro uma vez, eu trabalhei durante muitos anos, a minha vida sempre esteve associada ao trabalho em escola e educação e na clínica psicológica. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa escola de educação infantil. Lá fiquei alguns anos. E nessa escola de educação infantil, uma vez eu recebi uma mãe que veio fazer seria um pedido de orientação em relação ao seu filho, e que me chamou muito a atenção, que eu falei, puxa vida, isso é para a gente refletir muito. Então ela dizia o seguinte, Maria Neves, ela falava assim: olha, Alexandre, eu estou muito preocupada com o meu filho. Eu estou achando que o meu filho, o menino era uma escola de educação infantil, ele deveria ter em torno de uns 4 anos de idade. Eu acho que o meu filho está adquirindo alguns hábitos femininos e eu estou muito preocupado. Mas quais são os hábitos femininos que o seu filho está adquirindo? Olha, ele está querendo lavar louça depois que ele come, ele gosta de ficar arrumando as panelas. Eu fui ouvindo, deixei ela colocar e tal. Aí eu perguntei, bom, e como que o pai dele age em casa? Não, meu marido, ele lava a louça, ele cozinha e tal.